Olá, querido público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Quanta alegria voltar, estar aí na vida de vocês, trazendo tanta informação de qualidade e participando sempre aqui com as entrevistas que são incríveis, com esses convidados que vêm trazendo temáticas que sempre inspiram você, além de, claro, trazer muito conhecimento, muita informação, que é aquela informação, que é a expertise desse profissional que se dedica a essa área, que atua nessa área e que realmente vai fazer a diferença na sua vida, com tantos conhecimentos, com tanta clareza, enfim, aquilo que a gente precisa saber, né, gente? Sabendo-se até que tem tanta informação hoje em dia, com a internet por aí, e a gente muitas vezes sedento por boa informação, mas nem sempre sabendo exatamente qual é aquela informação que vai se prestar a atender aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, vocês sabem, né? Esse programa é sempre feito com muito carinho para que você consiga sair daqui hoje com um pouquinho mais de conhecimento, sabendo desse profissional e, claro, se inspirando nele, para que você também consiga e saiba que pode chegar onde você quiser. Mas hoje, né, como sempre, eu tenho um profissional aqui incrível, que é extremamente gabaritado, está sempre aí também fazendo esse grande serviço que é compartilhar inúmeras informações com o grande público, e hoje aqui não vai ser diferente, mas eu ainda não vou dizer quem é que está aqui, e como vocês sabem, a gente sempre faz esse suspense para que você espere o nosso retorno após o break, para que a gente comece então a conversar com essa pessoa querida que veio hoje aqui e está conosco, se dispondo a levar para a gente e trazer, na verdade, aqui muito mais conhecimento e informação. Além desse convidado, como vocês sabem, também a gente tem aí as colunas dos nossos queridos Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Temos também o Dr. Leonardo Chauan Ramos, que também fala de direito de família e sucessões de forma simples. Temos o nosso queridíssimo Ney Daniel, que faz aí os comentários sempre com as atualidades jurídicas da semana, para que você saiba cada vez mais sobre os seus direitos. E também teremos a coluna de Direito Imobiliário, que também te atualiza sobre temáticas da área, sempre relevantes, porque quem não depende de um imóvel, seja para morar, seja para trabalhar, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é de extrema relevância. Como sempre, o programa está recheado de muitas coisas boas, de novidades, e como sempre, tudo feito com muito carinho para você. Mas antes da gente começar, eu vou chamar o nosso intervalo. Aguenta aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, meu caro público, voltamos então aqui com o primeiro bloco do nosso Direito e Justiça, e hoje, como não poderia ser diferente, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para falar da área de família. Muito prazer, doutor Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao Direito e Justiça. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do programa, e vamos falar sobre família. Isso, esse tema é muito importante, que inclusive você traz para nós hoje aqui, que é divórcio e divisão de guarda, um tema bastante polêmico, né, doutor Henrique? É um tema que gera muita polêmica, muitas discussões, e ao mesmo tempo acaba sendo um tema que, quando os pais estão de acordo e se dão bem, é uma prática muito gostosa. Mas isso é tão difícil, né? Inclusive, doutor Henrique, eu até tenho que apresentar o doutor para o nosso querido público, né? O doutor, então, é Henrique Holanda, e é especialista na área de família, né? Direito de família, ou seja, um advogado familiarista, que é tão importante, a gente valoriza muito isso, sabe, doutor Henrique? A questão da especialização do advogado, né? Porque a gente está falando do bem da vida, né? Que é tão, assim, caro para todos nós. Assim. E aqui, nesse caso, é tão oportuno falar da especialização, da necessidade que nós temos, que o advogado realmente conheça a fundo a área na qual ele atua para levar aquele cliente à satisfação daquele direito. E se não conseguir, porque a gente sabe que no direito e na advocacia o trabalho não é de resultado, é de meio, mas que pelo menos faça o melhor pelo seu cliente, não é verdade? Com certeza.
O bem mais precioso de um pai e de uma mãe, com certeza, é o seu filho. E o direito de família justamente cuida dos direitos das crianças, dos pais, dos avós, enfim, da família como um todo. Isso é fundamental. E, gente, ó, fica a dica sempre para vocês, né? Ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas nosso papel aqui, inclusive, a nossa missão é trazer um pouquinho da realidade, do que é o direito, das atuações dos profissionais especializados em suas áreas respectivas e da importância de que, quando nós formos, então, procurar um profissional, que seja um profissional especialista, um profissional da sua confiança, especialista na área que você precisa, porque esse profissional, ele está debruçado diariamente sobre aquele caso, então ele já viveu inúmeras vezes aquela situação sob óticas muitas vezes diferentes, né, doutor Henrique? E essa experiência que vai ser traduzida ali no papel e vai ser levada ao juiz para que ele decida aquele caso concreto, não é verdade? Com certeza. A importância de buscar sempre um advogado especializado é justamente para assegurar os seus direitos. No caso do direito de família, os direitos principalmente das crianças. O advogado familiarista, o especialista na área do direito de família, ele vai estar sempre atento às alterações que acontecem na sociedade, principalmente, e essas alterações futuramente levam à alteração de lei. Então, tudo parte da atenção dos advogados em relação à evolução da sociedade. Olha só, e então, vamos aproveitar esse gancho, como a gente vai falar hoje de divórcio e divisão de guarda, e você bem ponderou aqui a importância da lei, de você estar antenado e sempre cuidando ali daquelas atualidades, o que está acontecendo no cenário, né, legislativo, né, enfim, qual é o objeto de estudo, a gente poderia então falar um pouquinho aqui da legislação brasileira atual, né, como que está essa abordagem de divisão de guarda nesse sentido, dos filhos aí durante o processo de divórcio? Existe um complicador nesse caso, doutor Henrique? Qual é aí a tônica? O que acontece? Bom, a última alteração que nós tivemos não foi relativa à guarda propriamente dita, mas foi relativa à alienação parental, que trouxe uma discussão de que caso a mãe simplesmente comunique que sofreu algum tipo de violência doméstica, isso aí automaticamente já levaria a criança a uma guarda unilateral, sem sequer um direito de resposta ou digamos, uma instrução probatória, que a gente diz no direito, não um processo propriamente dito, que prove que de fato ocorreu aquela violência. Então, isso tem o lado positivo, logicamente, porque a gente precisa primeiro proteger a criança, proteger a mãe, mas pode levar a muitas denúncias caluniosas. Por exemplo, a mãe e o pai não se dão bem e a mãe quer se vingar do pai por algum motivo e diz que sofreu uma violência. Isso automaticamente, pela nova legislação que teve uma alteração no ano passado, final do ano passado, a guarda passaria a ser automaticamente uma guarda unilateral. Então, a gente tem que cuidar, e principalmente os advogados têm que instruir os seus clientes a não fazer coisas erradas, digamos assim. Existem meios de se conseguir uma guarda unilateral, existem meios de se manter uma guarda compartilhada. O importante para o advogado familiarista é sempre ver o que vai ser melhor para a criança. Marido e mulher, não funcionou o casamento, cada um segue a sua vida, mas eles vão ser pai e mãe para sempre. E a criança sempre acaba sendo a pessoa que mais sofre. Por isso a importância do advogado especializado nessa área, que vai buscar com todas as forças proteger os direitos da criança. Olha só, você veja como é importante isso, né? Nós, assim, eu sempre tenho contato com muito advogado, bons advogados, aí a gente vai aprendendo muito com vocês, mas eu, sinceramente, não conhecia essa alteração aí legislativa que traz um grande impacto na área do direito de família e pode até realmente trazer aí uma consequência muito negativa, não é, doutor Henrique? Para os filhos, né, para as crianças. Exatamente. Quando a gente fala em guarda unilateral, é importante a gente deixar claro para o pessoal que está assistindo a diferença entre a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A principal diferença é a tomada de decisões em relação à vida da criança. Por exemplo, aonde a criança vai estudar,
qual vai ser o pediatra, qual vai ser o plano de saúde, se for o caso, se a criança vai fazer uma atividade extra-classe. Então, essas decisões na guarda unilateral vão ser tomadas somente pela pessoa que tiver a guarda, seja o pai ou seja a mãe. Na guarda compartilhada, essas decisões têm que ser tomadas em conjunto, ou seja, o pai e a mãe têm que conversar e chegar à conclusão do que seria melhor para o seu filho. Agora, numa situação como essa, por exemplo, que você tem uma denúncia, né, de uma agressão, né? Então, quer dizer, imediatamente o pai ou a mãe perderiam a guarda para o outro, né, e sem sequer haver uma contraprova, ou seja, que realmente fosse provado que aquilo aconteceu. E já seria determinado, então, que aquela guarda seria unilateral, ou seja, aquele pai ou aquela mãe, enfim, quem ficasse com a guarda, teria o direito de tomar todas as decisões sem consultar o outro pai, né? Exatamente, mas nesse caso específico da legislação é em proteção à mulher. Então, no caso, se a mulher fizer uma denúncia de que sofreu algum tipo de violência doméstica, seja isso verdade ou não, automaticamente o juiz, cumprindo o que determina a lei, vai estabelecer a guarda unilateral. Ou seja, essa mãe vai ter total controle, digamos assim, sobre a vida do filho, onde ele vai estudar, o que ele vai fazer, sem que o pai possa dar qualquer tipo de opinião. Tendo o pai cometido essa suposta violência doméstica ou não. Nossa, isso é muito perigoso, né? Ao mesmo tempo que protege, né, aquelas pessoas que realmente são agredidas, aquelas mulheres, né? Porque realmente protege a mulher, como o doutor acabou de frisar, mas ao mesmo tempo pode ser uma arma contra o pai, digamos, né? E não raramente isso acontece, né? A gente não pode também tampar o sol com a peneira, sim, como diz o velho e bom ditado, porque não é incomum ver realmente acontecer de mulheres né, virem a falar que foi agredida, mas isso não aconteceu, né? Então, isso é um risco muito grande, né, pessoal? A gente precisa, então, saber sempre, ponderar muito bem todas as questões, né? Não se utilizar indevidamente de uma legislação para tentar ter uma vantagem indevida e ficar com uma guarda, né? Agora, usando uma legislação para dizer que o pai, por exemplo, né, ou enfim, o pai da criança agrediu, para que não haja depois, lá na frente, um problema, até para a criança, porque aqui a gente está falando de uma criança, né, uma pessoa indefesa, um vulnerável, que está à mercê de uma briga que acontece entre os pais, né, que é uma disputa pela sua guarda. Então, gente, temos que agir com muita cautela, com muito cuidado, com muito respeito ao menor, porque realmente ele aqui é quem mais precisa de todo esse cuidado e não deve ficar no meio desse fogo cruzado, né, doutor Henrique? Exatamente. Mas, gente, eu tenho agora que chamar aqui o Matheus Itiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, porque ele também tem muita coisa para nos contar sobre aquilo que aconteceu aí durante a semana. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratar a respeito de um dado bastante relevante acerca da economia brasileira, que foi recentemente divulgado ali no entorno das questões que envolvem o mercado de trabalho, dizendo respeito à diminuição em 12% da parcela dos salários no produto interno bruto ali entre os anos de 2016 e 2021, representando uma reversão da tendência de elevação da parcela salarial do PIB durante os anos de 2004 e 2016. Tal tema acaba chamando bastante atenção, justamente em razão ali do cenário econômico que estava em vigência durante o ano de 2016 e que se manteve, né, até o ano de 2021, que era, sobretudo, caracterizado por um alto nível de desemprego que, em linhas gerais, em termos econômicos, representava uma grande oferta de trabalho frente a uma demanda reduzida por trabalho. Isto, em termos gerais, acaba induzindo uma perda do poder de barganha dos trabalhadores, ou seja, uma indução a uma redução do preço que é pago aos trabalhadores
pelos seus respectivos trabalhos. Deste modo, o que acaba se impondo diante de um cenário em que os preços estão aumentando, com inflação, é de que os trabalhadores não consigam aumentar os seus salários nominais a fim de se manter a par do aumento dos preços que está sendo verificado ali no âmbito da economia. Isto é, se, por um lado, os seus salários nominais estão aumentando, por outro, os seus salários reais, que levam em consideração os seus respectivos, os seus correspondentes poderes de compra, estão se reduzindo. E isto acaba representando um fenômeno, né, bastante importante que diz respeito ali ao enfraquecimento do poder de compra dos trabalhadores. E isto acaba sendo consonante, digamos assim, à baixa dinamicidade da economia brasileira durante aquele período que foi, sobretudo, caracterizado por um baixo crescimento econômico, principalmente ali entre os anos de 2016 e 2020, né, especificamente. Sobretudo porque um salário mais baixo, com salários reais mais baixos, em geral, a população trabalhadora acaba tendo a sua demanda por mercadorias reduzida. Tendo a sua demanda por mercadorias reduzidas, isso acaba desestimulando o próprio processo de crescimento econômico, na medida em que não há demanda para as mercadorias que estão sendo produzidas para aquele mercado consumidor. E, deste modo, o processo de crescimento acaba ficando fortemente engessado. E muitas vezes é presumido que em cenários assim, em função da diminuição dos salários, que haja uma elevação dos lucros e, com essa elevação dos lucros, haja um reinvestimento destes em atividades produtivas a fim de que o processo de crescimento seja novamente estimulado. Contudo, não foi isto que ocorreu, até porque a gente tem que levar em consideração, sobretudo, aquele contexto que era caracterizado por uma taxa alta de remuneração financeira dada ali pela taxa Selic. Nesse sentido, muitos empresários acabam sendo induzidos a buscar veículos de valorização financeira ao invés de investir em atividades produtivas, especialmente em circunstâncias nas quais a incerteza é muito grande, dada, por exemplo, ali um contexto de recessão, tal qual o que foi vislumbrado a partir dos anos de 2015 e 2016. Ou seja, trata-se de uma temática muito importante que, pelo menos do ponto de vista preditivo, de previsão, pode apontar a uma nova reversão justamente em função ali de uma retomada da política de valorização do salário mínimo, que acaba objetivando justamente recuperar o poder de compra dos trabalhadores e, a partir dessa recuperação, induzir um novo crescimento econômico pautado ali na ampliação da capacidade de demanda do mercado interno na economia brasileira. Com isto, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia. E te aguardo com isto até a próxima semana. Muito obrigado! Maravilha, então, Matheus, sempre importantes aí as informações que você traz para nós, e eu agradeço sempre aí pelo seu empenho em trazer a boa notícia ao nosso querido público. Então, doutor Henrique, como a gente estava comentando no bloco anterior ali, a situação realmente é bastante complicada agora com esta legislação. Eu imagino que o doutor, com a sua experiência, já deva ter visto vários casos aí na sua vida prática, profissional, que retratam situações realmente complicadas aí de, eventualmente, perda de guarda, né, por uma situação ou outra. Até se o doutor puder relatar, claro, sem citar nomes, enfim, mas situações que o senhor viveu que foram bastante complicadas e que hoje até lhe dão aí essa bagagem toda até para poder se pronunciar com essa propriedade que o senhor tem aí sobre uma questão tão agora, né, importante quanto essa legislação.
Existem, de fato, vários casos no meu escritório que houve alteração de guarda, tanto da criança passando da residência do pai para a residência da mãe, como da residência da mãe para a residência paterna. Muitas pessoas acham que isso não acontece, que a mãe tem todo o poder, tem todos os direitos e o pai é sempre deixado de lado. Não é bem assim que funciona. O que acontece é, para que a gente consiga tanto tirar a guarda de um pai e passar para a mãe, como da mãe passar para o pai, a gente precisa de provas concretas, que a gente possa mostrar para o Ministério Público, para o promotor de justiça, mostrar para o juiz e explicar essa situação que está ocorrendo, a criança está sendo prejudicada por causa disso, disso e disso. Se a criança sair desse lar, seja ele materno ou paterno, e passar para o lar materno ou paterno, ela vai ter uma situação, uma condição de vida melhor, uma segurança maior, sem que o laço, o vínculo afetivo com o pai ou com a mãe seja perdido. Então é possível sim essas alterações, já vi diversos casos em que isso aconteceu, e eu posso dizer talvez um dos casos mais emblemáticos, assim, que me marcou mais, é o caso de um menino que ficava à mercê da própria sorte na casa, com uma idade bem baixa. Não posso, obviamente, entrar em muitos detalhes, mas foi um caso em que nós conseguimos fazer a alteração da guarda. Hoje o menino mora com o pai, tem as suas atividades escolares, atividades desta classe, está feliz da vida e principalmente mantém talvez mais vínculo com a mãe hoje do que ele tinha com ela quando morava na mesma casa. Você veja, né? Então, será que de repente não foi precipitado até? Claro, a gente está fazendo um exercício aqui, né, para tentar entrar na mente do legislador, mas se a gente para pensar, doutor Henrique, uma lei como essa não seria um tanto quanto precipitada desse ponto de vista, considerando que muitas vezes a gente precisa ter um estudo aí maior, ou até mesmo uma dilação probatória, como a gente diz no processo, uma produção de provas mais robusta, para poder realmente tomar uma decisão de dizer vai ficar somente com a mãe? Com certeza. Eu acho que a dilação probatória, as provas que o advogado tem que apresentar no processo são de suma importância, porque isso vai embasar tanto o parecer do Ministério Público quanto a decisão do juiz. E se for necessário, se o juiz entender que vai ser melhor para a criança, ele vai fazer essa alteração de guarda, vai fazer a alteração do lar, seja da mãe para o pai ou do pai para a mãe. A gente tem um princípio no direito de família que é o princípio do melhor interesse da criança. Isso aí eu acho que é o princípio basilar do direito de família. Isso é muito importante, eu acho que acima de qualquer coisa é o que deve ser levado em consideração, né? Quando a gente fala de menor que não tem ainda o discernimento necessário, que depende essencialmente do seu pai, da sua mãe, e não deve jamais se contaminar com aqueles problemas que estão sendo ali objeto, né, de uma separação, de um divórcio, enfim, o que seja, né? Porque a criança, ela não tem culpa, né? Então isso que a gente sempre tem que cuidar. E outra, tudo isso, essa influência, toda essa situação, ela vai repercutir de tal maneira na vida dessa criança que pode acarretar traumas, pode acarretar inúmeros problemas, e depois, lá na frente, quando essa criança se tornar um adulto, aí sim ela pode realmente reproduzir, né, muito daquilo que ela vivenciou, justamente porque naquela época ela não teve o cuidado necessário, né? Os pais, infelizmente, ali envolvidos muito naquele problema, mergulhados naquilo, esqueceram do que era mais importante, que era de realmente reconhecer que aquela criança precisava daquele carinho e não poderia estar no meio daquele fogo cruzado. Então isso é muito importante para a gente sempre analisar e sempre ter em mente aqui o que o doutor Henrique está ponderando, né? Na análise e até mesmo, acho que um cuidado muito grande da parte do Poder Legislativo na edição dessas normas, né, doutor Henrique? Para que a gente não fique também aí com legislações que possam mais nos prejudicar do que beneficiar as partes, né? Com certeza. Mas eu acho que o principal é o pai e a mãe não perderem essa característica de pai e mãe. Se o casamento não deu certo, eu sempre falo isso para os meus clientes, seja ele homem, seja mulher.
Se o casamento não deu certo, ok, cada um segue a sua vida. Mas não esqueçam, vocês têm uma criança, vocês têm um filho, e esse filho precisa do pai e precisa da mãe. Precisa ter o carinho dos dois, não só de um. Ele precisa da atenção dos dois, precisa do amor dos dois. Exatamente. Eu acho que nesse ponto, até para a gente fechar esse bloco, eu acho que fica aquela dica, e até acho que os advogados da área do direito de família sempre falam, né, que eu ouço muito, não existe ex-filho, Exatamente. Não existe ex-pai ou ex-mãe. Então, gente, eu acho que vale a pena a gente sempre se debruçar sobre isso, pensar a respeito, e não deixar a criança realmente aí sofrendo essas consequências que realmente não são dela, ela não deve experimentar. Os pais devem resolver seus problemas da melhor maneira possível, sem criar inverdades, sem criar mentiras, para que essa criança não venha no futuro aí a ter grandes problemas, né? Então, doutor Henrique, eu vou agora chamar o nosso querido Ney Daniel, que ele é o comentarista de notícias, e ele tem sempre muita novidade para nós durante a semana. Vamos ver o que ele traz hoje para nós aí. Vamos lá, Ney? Saudações a vocês, telespectadoras e telespectadores do programa Direito e Justiça, que estão sempre aqui conosco e que nos acompanham semanalmente, e também a você que está aqui hoje conosco. Agradecemos mais uma vez a audiência ao programa e também as mensagens encaminhadas com muito carinho para as nossas redes sociais. Saudações ao entrevistado da semana e à jornalista e apresentadora deste programa, a Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui neste programa com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que tem o objetivo de informar a você sobre os seus direitos e também o que ocorre no cotidiano da vida das pessoas. Deste modo, iremos tratar um assunto sobre plano de saúde, que é sobre o direito do consumidor, pois além das preocupações comuns de início de ano, como por exemplo o pagamento de impostos anuais, trabalhadores brasileiros já ficam de olho também no aumento dos planos de saúde. Como por exemplo, no ano passado, os planos coletivos tiveram uma alta de aproximados 25%. Já os planos individuais, que têm reajustes regulamentados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, subiram em média de 9% a 10%. Mas, para este ano, os aumentos devem ser semelhantes, ou seja, aos do ano passado. Os planos coletivos, que representam cerca de 70% do setor, devem chegar a um reajuste médio de aproximados 25%, por exemplo. Agora, em casos de cobrança, que é um outro viés sobre o plano de saúde, ou seja, aquela multa por cancelamento do plano de saúde, ela pode ser considerada abusiva, independentemente do plano de saúde, ele seja coletivo, individual ou familiar, e pode ser afastada ou a quantia paga a tal título a ser reembolsado por meio de uma possível ação judicial. Deste modo, e à vista disso, é importante destacar que, de acordo com o artigo 49 do CDC, o consumidor tem o direito de desistir do contrato num prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço. Neste caso de cancelamento, é imediato e sem ônus para o consumidor. Porém, caso o pedido do cancelamento do plano de saúde não é imotivado, ou seja, existe uma razão justificável e, portanto, não se justificaria uma imposição de tal multa em razão de uma rescisão contratual. Como, por exemplo, se o consumidor pede o cancelamento do plano de saúde antes do prazo de vigência previsto porque está insatisfeito com os serviços ou com a quantia da rede credenciada do plano de saúde, ou até mesmo porque veio a sofrer reajustes que estejam fora das suas condições financeiras. Bom, gente, vocês que nos acompanham, esperamos que tenham gostado deste comentário que trata sobre o plano de saúde, no quesito de reajuste e cancelamento do plano. E quer saber mais? Então acompanhe o programa Direito e Justiça
e as nossas redes sociais. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então aqui com o doutor Henrique, falando aí dessa situação tão importante do menor, né, dessa questão que envolve aí o direito de família, que é a guarda dos menores, e em especial, doutor Henrique, que eu acho bastante relevante discutirmos aqui também, como a gente já estava falando nos blocos anteriores, né, do bem-estar, né, desses filhos, desses menores, né, e como ele é levado em consideração nesses processos judiciais, porque a gente sabe que acima de qualquer coisa, nessa separação ou nesse divórcio, o que vale realmente e mais importante, né, além, claro, a gente sabe que o direito das partes mas o menor, ele é o vulnerável. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar logo no seu bem-estar. Como isso é feito nessas decisões judiciais, enfim, durante esse processo? Como que acontece para o nosso público saber? Bom, o Tribunal de Justiça, em todos os estados, mas principalmente aqui no Paraná, eles têm uma equipe multidisciplinar competentíssima. Ela envolve psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, e dependendo de cada situação que a gente encontra, essa equipe multidisciplinar, ela vai trabalhar tanto com o pai, quanto com a mãe, quanto com os filhos, para que possa ser criado um ambiente mais harmonioso para eles. Eles vão avaliar a criança e eles conseguem com propriedade dizer se a criança está sofrendo algum tipo de alienação parental, se existe algum tipo de violência que seja moral ou física, se a criança está bem no lar onde ela está ou se ela precisa ser retirada desse lar. E inclusive temos também situações aqui no Paraná, como em outros estados, em que essa equipe multidisciplinar tenta fazer um trabalho conjunto com pai e mãe, iniciando cada um no seu tempo e tentando aproximá-los e daí colocá-los junto com o filho para que voltem a ter um contato harmonioso, um convívio harmonioso, para que essa criança possa ter o pai e a mãe presentes em sua vida. Então, nesse ponto, né, a gente até pode avaliar que existe um critério muito grande, né, quando há aí um processo para que esse menor, então, seja resguardado, né, em todos os aspectos, e em especial emocional aqui, né, que é o que está sendo muito analisado por essas equipes, então, no tribunal ou nos tribunais pelo país, certo? Sem dúvida nenhuma. E o Ministério Público também faz um trabalho excepcional em relação a isso, eles sempre buscam proteger o melhor interesse da criança, e é o que eu falo, não tem uma pessoa, seja ele o pai ou a mãe, que tem sempre 100% de razão. Tanto o Ministério Público quanto o juiz, eles vão olhar os dois lados, vão ver tudo que a gente vai apresentar no processo, vão com certeza levar em consideração os laudos da equipe multidisciplinar para daí poder tomar a sua decisão em relação ao processo. Que bacana, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessas decisões, né, doutor Henrique, eu imagino que esse seja um ponto, assim, um calcanhar de Aquiles, né, sempre o filho. A gente pode ter problema com divisão de bens, enfim, com várias outras questões, com nome, muitas vezes, do cônjuge, fica com tal nome, não vai, enfim, são questões que você passa. Mas eu poderia, então, entender, por exemplo, que essa questão da guarda, ela é o maior desafio, ou um dos maiores desafios, no processo do divórcio? Eu acredito que, sem dúvida, é o maior desafio. O maior desafio é a questão da guarda. Talvez nem tanto a questão da guarda, mas a questão do convívio, né? O que antigamente chamavam de visita. A visita do pai, a visita da mãe. Hoje a gente tenta deixar esse termo de visita do lado, porque pai e mãe não podem ser visita na vida dos filhos. Pai e mãe têm que ter um convívio com o filho. Então, hoje a gente tenta utilizar no direito de família o termo convívio, convivência. E, realmente, manter essa convivência satisfatória para todas as partes é o maior desafio. Isso gente. É o que a gente tem que refletir, né? Fazer a lição de casa aí, porque a gente sabe que é muito natural, né, que os relacionamentos se desgastem, e aí nós temos um complicador, que é justamente esse momento de saber com quem vai ficar o filho, né?
Usualmente, a gente sabe que os tribunais, até a nossa jurisprudência maciça, ela entende pela guarda compartilhada, não é mesmo? São exceções à regra da guarda unilateral, inclusive, conforme você ponderou no início aqui da nossa fala, que adveio da legislação agora recentíssima, do final do ano passado, que de forma aí praticamente, né, abrupta, a gente pode dizer, né, já retira a guarda, por exemplo, aí do pai e já deixa com a mãe, em caso aí, por exemplo, de ter havido, né, supostamente uma agressão, né, mas nem sempre isso acontece, a gente sabe disso. Então, se a gente para pensar nesses aspectos, doutor Henrique, então a gente está diante de uma situação que efetivamente pode nos trazer aí um grande desgaste, não é verdade? Com certeza. A regra geral no Brasil é a guarda compartilhada. Agora, os casos em que pode ocorrer a guarda unilateral são casos que vão envolver risco à saúde da criança, vão envolver uma violência doméstica com a mãe, que possivelmente pode ser levado para o filho também, mas a regra geral no Brasil continua sendo a guarda compartilhada. O tribunal vai tentar fazer de tudo, dentro do possível, logicamente, para que a guarda seja compartilhada e o pai e a mãe tenham as suas responsabilidades. Porque aí cabe para todo mundo, né? Independentemente, né? Porque, só que daí até, doutor Henrique, só para esclarecer, quando tem guarda compartilhada, a gente também ouve muito falar da fixação da pensão dos alimentos, né? Numa situação como essa, por exemplo, né? Tem a guarda compartilhada, então essa guarda compartilhada, por exemplo, eles decidem tudo em conjunto, vão ser consultados, muito provavelmente também o filho fica um dia com um, outro dia com outro, é mais ou menos assim que funciona, né? E daí a gente tem também essa questão também de escolhas e como é que vão funcionar as coisas. Então, se o doutor puder fazer mais ou menos um apanhado geral para nós? Claro. Em relação à guarda compartilhada e à guarda unilateral, quando a gente fala de pensão alimentícia, a obrigação é a mesma, independente do tipo de guarda. O que as pessoas confundem muitas vezes, elas acham que a guarda compartilhada, a criança ou o adolescente vai passar metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe, e que isso aí equilibraria os gastos, então ninguém tem obrigação de pagar pensão. Não é assim que funciona. Na guarda compartilhada, existe sim a obrigação do pagamento de alimentos, né, da pensão alimentícia. Quem vai receber a pensão é a criança, logicamente, e quem vai administrar esse valor que ela vai receber é o pai ou a mãe que tiver o lar de referência dela. Se a criança mora com o pai, a mãe vai ter a obrigação de pagar a pensão. Se a criança mora com a mãe, o pai vai ter essa obrigação. Na guarda unilateral, continua da mesma forma. A obrigação do pagamento de alimentos não muda. Se a criança está com guarda unilateral, morando com o pai, a mãe vai ter essa obrigação dos alimentos. E se a criança estiver morando com a mãe, na guarda unilateral, vai ter também, o pai vai ter a obrigação dos alimentos. Ou seja, estamos aqui desmistificando algumas questões, né, que muitas vezes geram dúvida, né, em relação aí aos filhos. Ah, não, mas eu tô com o filho, né, ou enfim, a guarda compartilhada, não preciso contribuir, porque quando ele está comigo, eu arco com as despesas, né. Então, gente, tá aí o doutor Henrique para justamente esclarecer como é que funciona a guarda compartilhada para a gente não errar mais. Mas, doutor Henrique, eu vou chamar agora, então, aí o doutor Leonardo Scholl Ramos, que ele também fala de direito de família e sucessões, aí de forma simples, para o nosso público também entender aí alguns pontos também do direito de família. Vamos lá, doutor Leonardo? Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder, a pedido dos nossos telespectadores, a seguinte pergunta: quando o cônjuge é herdeiro do outro? Se nós estamos falando sobre casamento e sobre bens, necessariamente precisamos passar por aquilo que se entende de comunhão e também sobre o conceito de meação. Bom, a comunhão é a forma como os cônjuges decidem organizar o patrimônio que vem antes, durante e depois do casamento por ocasião de um falecimento ou de algum divórcio que venha a ocorrer.
enquanto a meação significa a porcentagem de propriedade de um bem que forma o patrimônio comum do casal. Em regra, os bens adquiridos durante o casamento, celebrado na comunhão de bens, são divididos em 50% para cada cônjuge. Partindo disso, é certo que não há meação no casamento celebrado na separação total de bens, porque o casal optou por deixar os patrimônios separados e não unidos em decorrência da união. Então agora a gente parte desses conceitos para responder a pergunta do nosso vídeo de hoje. Se nós estamos falando em casamento celebrado na comunhão de bens, já existe meação. Agora nós precisamos distinguir entre as hipóteses da comunhão universal e da comunhão parcial. No caso de um casamento celebrado na comunhão universal de bens, aquele que sobrevive, no caso do falecimento do outro cônjuge, necessariamente é meeiro de todos os bens que foram adquiridos antes e durante o casamento. Então, nesse caso, a pessoa que é casada na comunhão universal não será herdeira do falecido, porque ela já é proprietária de 50% de tudo aquilo que foi adquirido durante o casamento. Já na comunhão parcial, existe a meação a respeito dos bens que foram adquiridos durante o casamento. Então, o cônjuge sobrevivente, o cônjuge superstite, será meeiro daquilo que foi adquirido durante o casamento, mas será herdeiro de bens particulares porventura adquiridos pelo falecido antes da celebração do casamento. Por fim, se o casamento é celebrado na separação de bens, não existe meação. Então, cada cônjuge tem bens particulares, de modo que, no caso do falecimento de um deles, o sobrevivente será herdeiro desses bens particulares, sem ser proprietário de nada que foi adquirido durante o casamento por razão de meação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Voltamos então aqui com o Dr. Henrique Holanda, falando sobre o direito de família, com essa temática que é bastante polêmica e, na verdade, uma das mais polêmicas, porque trata da família, né, que é a instituição sagrada, que é aquilo que é mais importante na vida de todos nós, né, pai, mãe, filhos, enfim, aquela união e muitas vezes aquela desunião que vai aqui acarretar nos processos, enfim, tudo isso que a gente já mencionou, né, é aí a separação, o divórcio, a guarda dos filhos, né, muitas vezes esse grande problema que é aí, infelizmente, ter que dividir, né, dividir e inclusive a atenção, né, ter que deixar o filho, né, claro, conviver com o outro, né, com o ex-cônjuge, que é natural, e sempre dói porque realmente o filho é o bem mais valioso que todos nós temos, né. Então, é aquilo que realmente nos toca, a nossa continuidade, são realmente as nossas vidas, e é muito difícil tocar num assunto tão importante como esse, especialmente quando a gente está diante de um cenário caótico, né, de divisão, enfim, e de você realmente ter que abrir mão um pouquinho aí da convivência do seu filho. Mas, doutor, a gente teve tanta coisa bacana aqui que você falou, né, sobre esse tema que é aí dos mais relevantes dentro do direito família, mas eu gostaria muito que você falasse de você, um pouquinho sobre você, desse brilhante profissional que você é, né, da referência que você tornou na nossa cidade, no nosso estado, e assim, como que funciona, o que te trouxe até aqui, as suas inspirações, motivações, para que o nosso público saiba quem é realmente esse grande profissional que está aqui hoje. Agradeço os elogios, as palavras. Bom, a minha história no direito já vem um pouco de sangue. Meu pai foi advogado previdenciarista há quase 50 anos, minha mãe também é bacharel em direito, mas direito não foi a minha primeira opção. Eu comecei com educação física, sou formado em educação física também, depois fui para a faculdade de direito, e na faculdade de direito eu tive professores excelentes, principalmente na área do direito de família. E talvez isso foi uma das coisas que me atraiu mais. Porém, quando eu me formei, eu já tinha sido aprovado na OAB, mas eu era servidor público.
público. Na graduação, no dia da colação, eu era investigador da Polícia Civil, aqui do Paraná. Depois passei no concurso para o Tribunal de Justiça, assumi o cargo de técnico judiciário, depois assumi o cargo de técnico de secretaria em outro concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, e só depois que eu resolvi pôr a mão na consciência e ver que realmente o serviço público não me satisfazia. Que eu queria alguma outra forma de trabalhar com o público. Aquela motivação, exatamente. né? Eu precisava de uma motivação diária. E foi aí que eu pedi a exoneração do Tribunal de Justiça e comecei a advogar já na área de família e na área do direito penal também, mas acabei focando só na área do direito de família. É bacana, né? Porque é isso que eu sempre comento aqui, doutor, porque nem sempre a gente se encontra ali de primeira, né? Às vezes acontece da gente ir, né, experimentar, né? Você, primeiro, quando faz faculdade de Direito, é tão amplo, né? Um leque imenso, você nem sabe se vai advogar, né? Você pode fazer concurso público, tem aí N concursos, né, que a gente poderia colocar aqui, né, mas os que normalmente, né, quem está fazendo faculdade foca para juiz, promotor, defensor, né, e alguns vocacionados já para advocacia. Mas digamos lá que aquele vocacionado para advocacia ainda não sabe também qual é a área efetivamente que ele vai atuar. Então o direito em si, ele te dá inúmeras possibilidades. Então, é muito difícil que você já de cara saia da faculdade sabendo exatamente que você vai atuar no direito de família. Então, existe um percurso natural, né, que você, inclusive, eu acho muito importante que a gente passe até para saber aquilo que a gente não quer. Não é verdade? Porque se você souber e começar a descartar, né, isso aqui eu não quero, fica muito mais fácil de você saber depois o que você quer. E você vai ser tocado em algum momento por alguma área específica, que vai ser aquela que vai te chamar, e você, como diz, a gente está na faculdade, a gente se apaixona pelo criminal, pelo penal, vai, como dizem, acaba casando com o direito civil, né? Ou ali as suas sub-áreas, enfim, são áreas, na verdade, que a gente considera, porque hoje a gente tem aí estanques mesmo, claro, se conversam com outras tantas, né? Mas, assim, hoje o direito de família é totalmente ali, né, na sua área específica, conhecimentos específicos, enfim, o profissional realmente tem que ser um profissional que conheça o detalhe da área para fazer um bom trabalho, e nesse ponto aqui que é bacana a gente comentar, né, doutor Henrique, porque daí você se encontrou, então, como advogado familiarista, né? Eu digo que não fui eu que escolhi o direito de família, foi o direito de família que me escolheu. Foram os processos que eu fui trabalhando, e cada vez que eu trabalhava, meu olho brilhava, e estou aí hoje. Que bom, e tá aí. É a área que eu amo atuar, e não me vejo atuando em outra área, senão é o direito de família. engraçado, né? Parece que daí o profissional, ele é picado, né? Por né, aquela área específica, aquilo que dá o brilho no olho, sim, né? Sim, com certeza. Aquilo que te chama e fala, é isso aqui que eu quero fazer. É nessa área que eu vou atuar. Então, para você que está aí, gente, que a gente sempre comenta aqui que o nosso programa, doutor Henrique, ele é para inspirar também, né? A gente leva boa informação, esse é o nosso compromisso com a verdade, com a informação séria, de qualidade, com profissionais que vivenciam no seu dia a dia aquilo que eles estão falando aqui, né? Que não é uma mera retórica, né? Para dizer bonito ou falar bonito, né? É um profissional que está ali na área, está vendo os casos concretos, sabe exatamente o que está falando, das experiências que tem diariamente. Então é isso que a gente acha importante, porque você que está aí precisa aprender com profissionais sérios e também se inspirar em profissionais sérios que sabem realmente o que estão fazendo e são vocacionados. Isso é muito importante, porque, como eu falo, você não precisa acertar de cara, você vai passar por inúmeras áreas, vai poder escolher, mas vai chegar um momento que seu olho vai brilhar, que seu coração vai bater, que você vai falar, é isso aqui que eu quero para a minha vida, porque isso é muito importante, doutor Henrique. Eu acho que, assim, é sempre uma lição que eu tenho, né, na minha vida mesmo, né? Você tem que fazer aquilo que você ama, para que você realmente se realize, né? Acho que o dinheiro, ele é consequência, ele vem com o tempo, mas se você realmente estiver motivado, gostar daquilo que você faz, as coisas vão fluir de tal maneira que você vai se realizar, né, como pessoa, como profissional, e, consequentemente, o dinheiro vai vir, né? Então, isso eu acho que, claro, a gente não é hipócrita, todo mundo precisa pagar conta, mas a gente tem que pensar, primeiramente, o que te faz feliz. Então,
este aqui é um grande profissional que realmente está realizado na sua área, se encontrou no direito de família, é uma grande referência na área dentro do nosso estado, então ele realmente pode te inspirar a seguir nessa área também, com reais condições, com tantas possibilidades, né? Fazendo seu curso, se você já é formado em direito, se você também não é, e também pretende fazer uma faculdade de direito, saiba que você tem um grande caminho pela frente, sendo aqui, então, ou podendo, melhor falando aqui, se inspirar nesse profissional que está aqui hoje, que conhece as minúcias, os detalhes lá na sua profundidade do direito de família, né, doutor Henrique? Agradeço as palavras e, sem dúvida, eu me especializei a fundo no direito de família, fui buscar um mestrado fora do Brasil para poder me especializar ainda mais. Se Deus quiser, ano que vem o mestrado encerra. E o direito de família, para mim, é a minha vida. Hoje né? Eu estudo. Isso eu vivo para estudar o direito de família. Achei muito bacana quando você me contou nos bastidores que você tem agora, né, se debruçado sobre esse estudo fora do país, né, fazendo o seu mestrado lá, que inclusive você não encontrou um mestrado aqui no Brasil que tivesse as cadeiras que você está cursando lá, enfim, tivesse esse viés, né? Qual é a tônica lá do mestrado, doutor Henrique? Eu estou fazendo mestrado em Direito de Família, Infância e Adolescência na Universidade de Buenos Aires. Então, é um mestrado bem focado na área principal do direito de família, certo? Que são as crianças. E é um mestrado que aqui no Brasil eu não encontrei nada parecido. Né? Os cursos de mestrado e doutorado aqui no Brasil são mais abrangentes na área do direito. E eu queria um curso mais focado no meu interesse acadêmico, né? No meu interesse, na minha área de atuação, na minha área de estudo. Por isso que eu fui buscar esse curso fora do país. Que bacana, ó, tá vendo? É isso que eu falo, gente, não dá para parar de estudar. A gente se forma em direito, você tá só começando ali a tua caminhada, né? Porque é ali que, eu sempre falo, né? Ali que dá a largada, né? A largada, uns ali já estão um pouquinho mais preparados, já fizeram estágio, mas a grande largada é ali. Ali é o momento que você vai se dedicar, que você vai escolher a tua área, que você vai atuar, e aí começam as especializações, né? Muitas vezes você até se encontrar, vai fazer outras especializações, mas quando se encontra, aí você vai para realmente aí os programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, que você realmente vai poder, inclusive, virar jurista e escrever sobre as temáticas, né? Que são tão importantes, e até ser doutrinador dessas áreas, né, dizendo, falando sobre a legislação, tendo propriedade para dizer o direito, né, também através de livros aí, porque, né, a gente fala, o juiz ele diz o direito através da sua sentença, mas o jurista também faz isso através dos seus escritos, dos seus artigos, dos seus livros, que contribuem tanto para a formação do profissional e até mesmo do bacharel quando ele está ali na academia. Mas, doutor Henrique, não acabou ainda, a gente volta ainda com você no próximo bloco. Eu vou chamar agora o direito imobiliário para ver o que a gente teve nessa semana de novidade aí na área. Vamos lá? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje o tema é um tanto quanto polêmico, porque nós vamos envolver aqui duas áreas muito importantes do direito, que são justamente o direito imobiliário e também o direito das sucessões, que a gente sempre fala aqui, né, que existem essas conversas, esses diálogos sobre as áreas e que envolvem as áreas e são muito importantes, por isso que é bastante significativo aqui para nós fazer aí esse diálogo, porque a gente consegue também na prática evidenciar como funcionam, né? A gente aprende na faculdade de forma estanque, de forma isolada, e aqui, nos casos concretos, na jurisprudência, a gente consegue, então, o destaque, né? E essa necessidade da gente interagir, da gente realmente entender a importância de cada uma delas e também saber distinguir, né? E ver como a gente resolve o problema na prática. Vejam que aqui, nesse caso, então, a gente tem uma herança, ou seja, existiu aí uma sucessão hereditária, um imóvel que foi partilhado entre 4 herdeiros. Mas, sobretudo, existiu também aí um problema oriundo de taxas condominiais inadimplidas, ou seja, não houve o pagamento de taxas condominiais no momento oportuno, e isso gerou um débito,
que foi então aí cobrado judicialmente. Nesse caso, então, os herdeiros, eles disseram que eles não teriam essa responsabilidade justamente porque a responsabilidade deles, de acordo até com o direito às sucessões, com a norma, com a legislação, estaria limitada ao seu quinhão. Mas, neste caso aqui, analisando-se pelo prisma do direito imobiliário, até inclusive o artigo 1345 ali do Código Civil, que foi o que o ministro até utilizou para embasar o seu entendimento, foi no sentido de que, havendo então aí essa despesa, essa dívida, essa obrigação que foi transmitida, né, pelo alienante, todos aqueles que receberam aquela propriedade acabaram então se submetendo, tendo então que responder por esta obrigação. Então, independentemente de ter então havido aí a divisão do quinhão, ainda que o formal de partilha não tivesse sido registrado até o momento, tem-se que, neste caso, então, o que realmente prevaleceu foi o entendimento de que aqueles que receberam a unidade deveriam responder, então, pelo débito. O que foi até, inclusive, objeto ali de análise mais aprofundada por parte do relator foi justamente o fato de ser ou não uma obrigação solidária ou individual, neste caso concreto. Mas, considerando que havia, então, aí uma solidariedade, porque existia um condomínio, ou seja, 4 herdeiros ficaram aí com este imóvel, então, logo, percebeu-se que a obrigação recairia ali sobre aí o imóvel de forma global e eles seriam, então, solidários, até porque nós estamos diante aqui de uma obrigação própria terrena, até por isso que eu tenho que evidenciar que existe aí essa possibilidade que recaia sobre o imóvel, de forma geral. Então, havendo a solidariedade entre esses herdeiros, logo todos eles responderiam. Mas aqui também nós temos a possibilidade de que, neste caso especificamente, inclusive um deles venha a responder. Mas ele, podendo responder por estar eventualmente na posse desse bem, não impede de entrar com uma ação de regresso, que foi inclusive aí informada na própria decisão, nessa possibilidade de ingresso com a competente ação, então, de regresso contra os demais, haja visto o fato de que fixou-se, então, a solidariedade desta obrigação, ou seja, todos os herdeiros devem responder aí pelo débito existente nesse imóvel, porque todos receberam, ainda que um deles possa vir a ser cobrado por estar na posse desse bem. E se ele vier, então, a pagar, a responder nesse primeiro momento sobre essa dívida, ele pode, então, de forma regressiva, cobrar dos demais herdeiros, porque existe um condomínio aí que envolve este imóvel. Então, pessoal, o tema é polêmico, é uma situação que realmente exige da nossa parte aí essa interlocução, essa conexão entre as áreas e esse estudo, até esse olhar, para que a gente consiga também saber que, muito embora existam, melhor falando, limitações, né, na parte aí que toca o direito das sucessões, no sentido de dizer que os herdeiros respondem até o limite do seu quinhão, aqui nós temos que fazer ponderações justamente porque nós temos o artigo 1345 que diz que todos aqueles que receberem, então, aqui, né, no caso concreto, vão ser também responsáveis pelas dívidas ali do alienante. Então, nós temos que fazer esse diálogo para que você consiga cada vez mais compreender essas áreas tão importantes e, no caso concreto, também saber como adotar a melhor medida e a melhor providência quando se deparar com uma situação assim, tá certo? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, espero que tenham aproveitado esse conhecimento, essa informação e também possa ser útil para você no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima! Voltamos então com o nosso último bloco aqui, para nossa tristeza, né, doutor Henrique, porque é tanta coisa para a gente falar dessa área tão importante do direito, mas, né, a gente tem que finalizar, né, mas claro que também eu já renovo o convite para que você volte, para a gente continuar falando dessas temáticas tão importantes, porque o nosso público realmente
precisa conhecer cada vez mais. Um ponto aqui que nos chama muito a atenção e que não raramente a gente ouve falar, é um ponto que toca aí a questão alimentar. Pensão, doutor Henrique. Como que fica a pensão nos casos em que os pais simplesmente conversam entre si, estabelecendo que vai ser paga a quantia tal ou vai ser, enfim, emprestado a quantidade de alimento tal? Isso vale? Os pais podem simplesmente acordar entre si e fica tudo certo ou não? Bom, aí a gente tem duas questões. A obrigação moral e a obrigação legal. A obrigação moral, todo pai e mãe sabem que tem. Tem um filho, você pôs a criança no mundo, você tem a obrigação moral de cuidar daquela criança. Agora, quando a gente fala em pensão alimentícia, em pagamento, quando a gente fala nos direitos da criança de receber esses alimentos, para que eles sejam utilizados na sua alimentação, no seu estudo, para comprar roupas, medicamentos, isso tem que ser feito por via judicial. Por quê? Se não for determinada a pensão por um juiz, através de uma sentença, caso esse pai ou essa mãe deixe de pagar, não vai ser possível fazer essa cobrança dos atrasados, não vai ser possível fazer nada, infelizmente, porque ele não tem uma obrigação legal, não foi determinado por um juiz que aquele valor tem que ser pago. Então, é importantíssimo que vocês protejam os direitos dos seus filhos através de uma ação de alimentos. Busquem um advogado especializado na área, isso é importantíssimo. Esse advogado vai poder instruir vocês para que entrem com uma ação de alimentos e no final do processo o juiz vai determinar a sentença e aquilo vai virar, digamos, aquilo vai virar a lei entre vocês. Caso seja pago em atraso ou não seja mais pago, o seu filho vai ter o direito de entrar na justiça e cobrar esses valores. Se não for determinado por um juiz, infelizmente, o direito de cobrar não vai mais existir. Olha só, né? Tá vendo quanto é importante a gente saber desses detalhes que fazem toda a diferença, né, doutor Henrique? Porque não adianta, gente, às vezes a gente quer ir pelo lado mais simples. Ai, não quero brigar. Ai, não quero discutir. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas não quero levar para o juiz decidir. Mas não funciona assim. Infelizmente, se você não levar para o magistrado, para o juiz, que é quem tem o poder de decidir, o teu filho vai ficar sem esse direito. Isso lá na frente vai fazer toda a diferença para ele, né? E veja, doutor Henrique, você até falando sobre isso, muitos casais, né, ex-casais, eles preferem não brigar, né, para não gerar aquela animosidade, né, muitas vezes até para poupar o filho. Mas eu acho que um ponto importante aqui, que é, se os pais estão em acordo, né, estão bem, pelo menos naquele momento, eles podem redigir um termo de acordo, não é verdade? Não precisa necessariamente entrar com o processo e brigar com o outro pai, né? Não, ele pode redigir um termo de acordo com os respectivos advogados, né, ou com um advogado, com um acordo, e levar para o juiz homologar, na verdade. Exatamente. Isso é plenamente possível, não é difícil de fazer, desde que os pais tenham um relacionamento bom. Vamos fazer um acordo de boca, eu prometo que eu vou pagar, então tá bom, mas vamos colocar no papel. A gente está falando de uma criança, de uma menor idade. Ele tem que ter os direitos dele protegidos. Então, você concorda em receber tanto, eu concordo em pagar tanto, vamos colocar num papel, os advogados assinam, levam para o juiz homologar. O juiz homologou, tem o mesmo valor de que se fosse feito através de um processo, com brigas e tudo mais. Mas não precisa ter essa briga. Se vocês dois estão de acordo, a gente põe no papel, faz uma minuta e entrega para o juiz e pede a homologação. E está resolvido o problema. Aí, se descumprir, a gente tem a minuta, não é? Exatamente. Para poder executar os alimentos, inclusive retroativamente. E daí, até que idade que os filhos podem executar esses alimentos? Como a gente está falando de menores de idade, o prazo prescricional só vai começar a contar a partir dos 18 anos. Então, um outro ponto importante, a pensão não encerra aos 18 anos. Tá vendo? Por quê? A criança, no caso, o adolescente ou adulto, ele tem o direito de continuar estudando. Se ele estiver fazendo um curso técnico, um pré-vestibular ou uma faculdade,
a obrigação do pagamento de pensão se estende até o término dessa faculdade, em torno de 23, 24 anos. E outro detalhe importantíssimo, você não pode simplesmente parar de pagar a pensão. Ah, ele se formou, parei de pagar a pensão. Ele fez 18 anos, eu parei de pagar a pensão. Você só pode parar de pagar a pensão a hora que o juiz disser que você pode parar. Ah, mas ele se formou. Ok, então vamos informar o juiz que ele se formou na faculdade. Vamos informar para o juiz que ele casou e constituiu uma família. Isso também é um ponto que pode levar à exoneração dos alimentos. Mas você precisa comunicar ao juiz esse fato novo, e daí o juiz vai dizer, pode parar de pagar. Aí você pode. Não pode ser arbitrário, né, unilateral, simplesmente parei e acabou. É porque você tem que informar, então, para que o juiz diga, realmente você pode fazer, né? É para não ter uma consequência desagradável, uma cobrança aí, realmente, uma execução, né, doutor Sim, Henrique? execução é até pedido de prisão. Inclusive, até muito grave, né? Sim, sim. São 3 pensões, isso? 3 pensões, aham. 3 pensões já dão aí a possibilidade de prisão, que é, inclusive, a única prisão civil permitida em nosso país. E ela funciona. E funciona, né? Bastante efetiva. Então, gente, ó, pra gente conhecer cada vez mais aí, realmente dessa área tão nobre, tão importante que é o direito de família, então esteve aqui conosco o doutor Henrique, que realmente nos deu uma aula hoje sobre o direito de família, sobre a questão da guarda aí, dessa, infelizmente, situação que nem sempre é agradável, mas necessária de discutir, que é aí o divórcio, que envolve necessariamente aí o pedido de pensão, a guarda dos filhos e tudo que realmente está ali relacionado. Doutor Henrique, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje. Te agradeço muito por ter disponibilizado seu tempo tão, né, que a gente sabe que é um tempo sempre ali, né, exíguo, né, com tanto trabalho, tanta coisa, né, estava inclusive ali terminando um trabalho, né, antes de vir para cá. Então a gente agradece muito, tá, por ter vindo, ter realmente aí disponibilizado parte do seu conhecimento aí, compartilhado com o nosso público. Essa experiência tão importante aí que o senhor tem no seu dia a dia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico à disposição para quando vocês precisarem novamente, e gostaria de convidar o público para visitar o meu perfil do Instagram, Henrique Holanda Advogado. Holanda escreve com H e 2 L's. O meu escritório fica na Rua Ébano Pereira, número 11, de frente para o Palácio Avenida. Também estão convidados a irem conhecer o nosso novo espaço. Ah, que bacana, olha lá. Precisou de uma referência, tá aí o doutor Henrique, que realmente se mostrou aqui, nem sem sombra de dúvida, né, já conhecia aí, de ouvir falar, né, por ser um excelente profissional na área, que é o doutor Henrique, né, e agora mais ainda aqui com essa fala incrível dele. Então, vocês sabem, né, pensou em advogado familiarista, pensou aí doutor Henrique mesmo, né? Tá Obrigado. certo? Imagina, eu que agradeço mais uma vez, doutor Henrique, esteja sempre aí, saiba, né, que vai ser sempre bem-vindo e sempre se sinta à vontade para voltar aqui no Direito e Justiça, tá certo? Muito obrigado, vai ser um prazer participar de novo. Muito obrigada. Boa noite. E eu me despeço, querido público, de você, sempre com muita alegria, muita satisfação por saber que você nos acompanha semanalmente e nos dá aí a grata satisfação de estar com você na sua casa, na empresa, na universidade, na escola, enfim, em tantos lugares em que sabemos que chegamos e sempre somos muito bem-vindos e acolhidos. Muito obrigada, minha gratidão imensa. Espero vê-los aí na próxima semana. Um grande abraço e até lá!